Então, nós estamos dando continuidade a esse seminário. Eu acredito que a Adelson vai voltar à sala. Nós estamos aguardando Margarida, do Movimento Focolares. Adelson, Margarida já está... Não, ainda não. Mas Zé Vicente também disse que daqui a pouco chega também para partilhar ao menos uns momentos com Marcelo Barros, né? Então, podemos iniciar, não é? esse momento. Eu faço uma breve apresentação, acredito que indispensável, mas Marcelo Barros, monge beneditino. Está aqui todo mundo, está Gil Braz, que é professor da Católica, de Ciências da Religião, Gabriel Marquim, da Comunidade dos Viventes, Margarida vai entrar, se não houver nenhum problema técnico, e a Deus que está nos conduzindo nesse seminário sobre a campanha da fraternidade. E tendo já, então, passado aquelas etapas, aquele itinerário nascido na ação católica, o ver, julgar e agir, aquela metodologia que depois acrescentamos como celebrar, o que é que nós podemos... Seja muito bem-vindo, Zé Vicente, que nos ajuda a cantar a Deus e a cantar a humanidade e a criação. Então, nós estamos aqui começando esse último momento, depois do ver e julgar, do agir, da campanha da fraternidade, onde nós encontramos no ver, julgar e agir questões da pandemia, as desigualdades raciais. Estamos ouvindo. E você? Está ouvindo bem? Aí, diretamente de Fortaleza, nosso querido encantador e cantor Zé Vicente. O racismo, o feminicídio, o resultado, as consequências das reformas trabalhistas, da Previdência e também a lei do teto de gastos. Eu estou aqui dizendo a partir do texto da campanha da fraternidade. O desrespeito às instituições, fechar o Congresso e também o Supremo, o ataque aos povos indígenas e quilombolas, ciganos também, a homofobia, as queimadas na Amazônia e Pantanal e a intolerância religiosa. Nós, com esse panorama aí, nós vemos, a palavra de Deus nos ilumina para fazer um juízo, e o que é que nós podemos agir? Coloca aqui, então, a provocação. Podemos começar por Gabriel, da Comunidade dos Viventes, e Marcelo vai ter que sair porque tem outra atividade, não é isso? Nesse caso, não seria melhor primeiro Marcelo? Por mim, tudo bem começar. Assim, fico nervoso, mas posso começar. Eu acho que seria o ideal Marcelo mesmo, porque Marcelo tem depois a liberdade para poder sair, né? Certo. Pode ser? Obrigado a Deus por me salvar dessa. Boa tarde de novo, gente. Muita alegria, irmãos e irmãs, estar com vocês nesse seminário tão belo, tão profundo, sobre esse tema da campanha da fraternidade. Quando Fábio pergunta o que fazer, como agir, eu tenho... A primeira sensação é de dizer nós não estamos muito bem, porque nós precisamos de uma campanha da fraternidade para que nos lembre que Cristo é a nossa paz, que a fraternidade é a nossa vocação, que o diálogo é nossa missão, como um compromisso de amor. Se a gente voltasse à raiz da fé, ser cristão, ser discípulo de Jesus, seria sinônimo de campanha da fraternidade permanente, o tempo todo. E fosse qual fosse o tema específico, educação, saúde, políticas governamentais,
questão do diálogo interreligioso, fosse qual fosse o assunto, todas têm como base o amor como revolução, como dizia o Henrique Vieira, no seu livro, e agora repetiu, e como um compromisso mesmo profético. Nós somos profetas e profetisas de uma palavra, de um anúncio. Deus é amor. Quem vive o amor, vive em Deus. E Deus permanece na pessoa. Os evangelhos sinóticos falam muito em seguir Jesus no discipulado. Ainda nesse domingo a gente vai ouvir, né? Jesus, segue-me. Os evangelhos Marcos, Lucas e Mateus. Mas o evangelho de João tem o segue-me, mas tem algo a mais. Permanecer nele. E esse permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em nós, é essa dimensão mística, espiritual do amor. Um amor não como sentimento. Acho que eu não acompanhei aqui agora, porque eu estava em outra gravação de aula, o pastor Henrique, mas ele sempre insiste nisso. O amor é mais do que sentimento. Deus não pede a mim de gostar, no sentido que a gente fala do gostar, do ter simpatia pelo Bolsonaro. Não pede de mim que eu tenha uma afeição ao Bolsonaro. Eu não tenho. Jesus não teria. Afeição sentimental. Agora, tenho sim a opção de ver nele a pessoa humana, que às vezes ele parece que não faz questão de ser, respeitar a dignidade humana dele, mesmo se ele não respeita, me libertar de toda a tendência e toda a tentação do ódio e da violência. E aí, querer bem. Esse querer bem ou o bem significa lutar contra tudo que é a opressão que ele faz, o que ele representa, o que ele simboliza. Não é um pacifismo irenista acomodado. É a não violência ativa do Mahatma Gandhi, que morreu neste dia, foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948, hoje, dizendo: Rama, meu Deus. Depois de ir para aquela oração da tarde e ver ao lado dele um guarda e dizer: que pacote é esse que você tem na mão? É uma arma para me proteger? Meu Deus, até quando vão ter armas para defender minha vida, quando a única coisa que importa é a verdade? Então, essa memória do Gandhi, que não era cristão, que era hinduísta, que foi morto porque decidiu morar num bairro de muçulmanos. E os hinduístas fanáticos, o grupo, não aceitava de que um hindu brahmane, de uma família brahmane, que era contra as classes, pudesse ir morar num bairro com migrantes muçulmanos. E ele foi morto por isso. Mas essa mensagem da paz, da não violência, de um amor que é socializado, que não é apenas esse sentimento, não. E aí, esse diálogo com o amor divino em nós.
ele me leva sempre para o outro, para o diferente, para o agir no amor. Eu venho conversar com vocês e no caminho, agora estou falando no caminho simbolicamente, que eu estou na minha casa, sem poder sair com a pandemia, mas entre uma live e outra, liguei o celular que estava desligado e vejo num grupo nosso interreligioso, uma mensagem de um irmão, Eduardo Brasil. Aconteceu aqui em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é uma cidade da Grande Salvador. Nosso terreiro sofreu ataque nesta madrugada. Tentaram arrombar portas e janelas. Felizmente, tinha 2 filhos que ficaram aqui porque tínhamos um compromisso logo pela manhã. Os cachorros fizeram barulho e os meninos acenderam as luzes. E, graças a Deus, esse barulho os assustaram e eles foram embora. Tive que comprar fechaduras novas e pregar tapumes nas janelas. Esse incidente que todo dia está ocorrendo no Brasil, que ocorre aqui na nossa região, com as religiões afro, com as tradições indígenas. Eu participei agora no dia contra a intolerância, 21 de janeiro, de um grupo interreligioso que se reuniu em Brasília, e um pajé de um povo da Amazônia dizia: entraram lá em casa, quebraram tudo, simplesmente porque a nossa pajé faz remédios de ervas, baseado na nossa espiritualidade. Só isso. Então, todo dia isso ocorre. E será que a gente precisa de uma campanha da fraternidade como essa para que a gente reaja? Aqui neste livro, no texto base, vocês vão encontrar os relatos de que o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que coordena essa campanha, já em 2016 atuava em Brasília na mesma linha que a pastora Luz Marina Garcia comandou no Rio de Janeiro uma campanha também do CONIC. Agrediram, maltrataram, destruíram. Nós vamos, como discípulos de Jesus, lá para reconstruir, para refazer, para consertar e para manifestar amor. Está escrito aqui, vocês vão poder ler. E 2016, portanto, sem campanha da fraternidade sobre isso. E com a campanha agora, como vai ser? Então, gente, eu estava contando para vocês que tive uma atividade como essa, de 2h30, com 19 pessoas, representantes de religiões diferentes, sobre essa questão da tolerância, do amor. Alguém me escreveu depois que eu fui o único dos 19 representantes de religiões que não falou da própria religião. E eu estou contando isso aqui não para me elogiar, eu sou um idiota, mas para dizer que significou que eu fui o único que compreendeu que só vai haver diálogo, no sentido que está aqui, com diálogo, compromisso de amor, quando a gente sai da gente. Quando a gente vai perceber o outro como outro. Diálogo, dia é um prefixo grego que indica a diferença. Síntese, né? O diálogo é dia, não é o monólogo, é diálogo. E o logos é o sentido, o discurso, a compreensão do outro. Então, quando eu entro na compreensão do outro, eu sou capaz de diálogo. Entrar na compreensão do outro não quer dizer eu pensar como o outro. Eu vou continuar pensando como eu penso, pode ser. Mas o outro vai poder me ajudar a caminhar no meu pensamento.
e eu vou poder ajudar o outro a caminhar no pensamento dele ou dela. Dom Helder Câmara, eu trabalhei com ele 9 anos como secretário arquidiocesano para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Em 1973, 74, por aí, ele dizia: se você concorda comigo, você me confirma. Se você discorda de mim, você me ajuda mais ainda. Porque, embora eu depois continue pensando como eu penso, você já me ajudou a aprofundar o assunto e não vai ser a mesma coisa. Para mim, gente, eu dizer isso a vocês é um compromisso muito sério, porque nem sempre eu consigo viver isso, até hoje. Eu com 76 anos de idade. De vez em quando eu não consigo. Eu quero que você pense como eu, e se você não pensar como eu tenho a tendência de me sentir mal, de ficar meio assim, né? E é uma luta permanente de conversão. Eu acordo amanhã de manhã dizendo: meu Deus, tu estás em mim, eu estou em ti. Troca o meu coração de pedra por um coração de carne. Dá-me a alegria, a graça de ser testemunha do teu amor nessa capacidade de ouvir, de escutar interiormente, de levar a sério o que o outro diz, mesmo que não seja o que eu penso, e poder dizer que eu vejo tua presença nele e nela. Então eu vou para um encontro interreligioso para contemplar e para testemunhar a presença de Deus na mãe de santo, no pai de santo, no guru hindu, no sheik muçulmano, no pajé indígena, em todos e todas. E eu queria passar isso para eles e para elas. Nem sempre consigo. Mas esse é o testemunho, essa é a profecia, esse é o agir, porque é um agir interior e o agir exterior e social. Se não houver o agir interior, não vai haver agir externo. Ou quando vai haver superficial. Então, é preciso o que o Papa Francisco está propondo, igreja em saída. Em saída, gente, não é em passeio. O que eu vejo muito, muito frequentemente é a turma do turismo. É a igreja que sai, mas sai para voltar. E volta muito bem em todos os seus paramentos, em todas as suas elucubrações, e bom mesmo é ser eu e do meu jeito e da minha maneira. Enquanto for assim, eu acho que não haverá isso que essa campanha da fraternidade propõe. Essa campanha se baseia na carta de São Paulo aos Efésios. A carta de São Paulo aos Efésios é uma carta deuteropaulina, quer dizer, foi escrita já Paulo estava morto, mas que continua a missão de Paulo. É em nome de Paulo. A gente pode acolhê-la como carta de Paulo. Epístola de São Paulo, apóstolo aos Efésios. Tudo bem. Qual era o problema? É que na comunidade dos Efésios tinha um grupo de cristãos que vieram do judaísmo. E tinha um grupo de cristãos de religiões orientais, do culto de Mirta, do culto de Osíris, dos cultos orientais. E Paulo diz: Cristo é nossa paz porque ele derrubou o muro de separação e possibilitou que quem é do culto de Mirta continue com a sua cultura, possa viver no seu caminho da sua maneira, como discípulo e discípula de Jesus. Mas como? Como? Não sendo da mesma religião, não se toca nisso. Ele não diz que sim nem que não. Mas ele diz recebendo Jesus como paz e como fonte de amor. Então, é o amor, é esse amor como opção de vida e como revolução, como vocês estavam dizendo antes, que possibilitará derrubar os mundos. Acabar com esse clima
de ódio, de violência, de intolerância que temos no campo político, no campo social, no campo ético, moral, no campo religioso também. E isso é urgente, isso é Páscoa. Por isso a campanha da fraternidade deste ano, ela é muito oportuna, é muito urgente e ela modifica a nossa quaresma. Eu sei que alguns irmãos no ministério, inclusive aqui no Recife, na arquidiocese, dizem para que campanha da fraternidade? É uma coisa meio política e atrapalha a quaresma, porque a quaresma é espiritual. Eu não sei qual é a tradição espiritual deles. E respeito se eles são espiritistas, se eles são de algum monofisismo, eu não estou par. Eu sei que na tradição cristã, Jesus derrubou o muro de separação. E desde que o Verbo se fez carne, não dá mais para fazer esse dualismo, essa oposição entre fé e política, entre material e espiritual, entre corpo e alma, entre mundo e Deus. É no mundo que eu encontro Deus. É no mundo que está a salvação. É no mundo, é na carne que está o Verbo se fez carne. Muito obrigado, desculpem ter falado demais, né? E estamos juntos. Mas está muito bom, viu, Marcelo? Padre Fábio, se me permitir, nós vamos fazer agora um poema, e aí Zé Vicente entra também com a canção dele, tá bom? Maravilhoso. Não me deram tempo para falar, não disseram 10 minutos, 5 minutos. Então, eu acho que me excedi, você me perdoa. Acho que faz parte do amor. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos ter agora, Marcelo, essa menina que tem cantado com poemas, com poesias. Que beleza. Religio, religere, religare, religião. Não importa se traduzido do grego, do latim ou do hebraico. Em qualquer parte do mundo ou em qualquer nação, o local ou o idioma não altera o significado. E essa é a verdadeira noção. Unir o ser humano com o que há de ser sagrado. Religião é uma forma, necessária a quem quiser. Espiritualidade é o conteúdo que nos faz agir na fé. E fé é saber que não me importa o que aconteça, se há um Deus em meu corpo ou um orixá em minha cabeça. Porque ainda que eu não saiba o que vai acontecer, é ter noção que cada passo tem razão de ser ser da razão, saber que o Deus que existe habita em meu coração, se é Alá, Oxalá, Jesus, Buda ou Maomé. O que importa é ter boas sementes e regar com a nossa fé. E nossa fé é o que faz tudo florescer. Ame o seu irmão igual eu amei você, disse ele. Mas um Messias Salvador, que caiam os julgamentos, porque Deus é amor. Ô Djadjá, eu peço que nos ampare, e às vezes somos tão tolos que perdemos os detalhes, poluímos e destruímos as matas e ainda reclamamos das alterações climáticas Tupã. Eu peço que nos perdoe, porque eu sinto a Mamãe Terra chorando as suas dores. E me pergunto onde está a nossa sapiência destruindo a nós mesmos, ó Jesus. Clemência, Oxalá, eu peço que nos proteja, dai amor no coração e sabedoria na cabeça. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é que não adianta reclamar. Se queremos um mundo melhor, é a nossa atitude que tem que mudar, e se ao invés de brigarmos por causa da nossa crença, a gente unisse força para fazer a diferença, imagina que bonito que vai ser eu te respeitar porque sou igual a você, humildemente e despida de vaidade. O amor é a religião e a minha fé é na humanidade. Pode até dizer que eu ando sonhando muito, mas eu nunca vi quem não sonhou realizar algo bom no mundo. É sonhar de noite e realizar de dia, porque, como disse Paulo, sem amor eu nada seria. Que a nossa fé seja maior que a desilusão, com a cabeça lá nas nuvens e os pés aqui no chão. Para viver na sua fé, não tem que parar de pensar. Se o universo é uma grande mente, a inteligência põe tudo para funcionar. Queira ou não queira, eu sou um ser pensante, eu não aceito fé cega, eu não aceito crença limitante, porque eu acredito que crer em Deus só me eleva e me faz subir, dá sentido às agonias que eu passo por aqui. Mas se não me eleva, eu paro e presto atenção.
Até que ponto é minha fé e até que ponto é manipulação? Vá no templo, vá no centro, na igreja, no terreiro, vá onde o seu coração te levar, mas volte inteiro e pronto para praticar o que aprendeu em tudo, porque a sua atitude fala mais que o seu discurso. Que cada um de nós seja aqui a mão do sagrado e que antes de me afastar ou julgar eu possa me unir a quem está ao meu lado. Então vamos, Zé Vicente. Como é que chama essa jovem poetisa, meu povo? Zé Vicente para cantar na sala, né, meu irmão? Como é que se chama essa jovem poetisa? Ana Mari. Linda. É? Ana Mari. Um abraço, poetisa Ana. E a vocês todos, meus irmãos e irmãs das igrejas do CONIC, que estão unidos nessa campanha da fraternidade. Que o amor prático nos una. Essa é uma hora de grande urgência, e essas urgências que estão postas da pandemia, da causa maior da terra, das águas, da educação e da paz, é hora, é agora. E eu quero começar exatamente aqui com meu companheiro Rafael, músico que está aqui junto, somando com a gente, uma música que diz: tem que ser agora, e é o amor que nos chama. Vambora que o amor manda viver, que ninguém pode esquecer e chegar fora da hora. Vambora que a vida manda avisar, que ninguém pode atrasar, tem que ser agora. Vambora que a vida manda avisar, ninguém pode atrasar, tem que ser agora. É o amor feito semente sagrada, entrada de madrugada no coração de alguém. Está necessitando carinho e um beijo que tem rio para crescer e fazer bem. É a vida que nasceu bonita e boa, mas está vagando à toa pela rua abandonada. Está gritando SOS, o que muita gente esquece e passa sem fazer nada. Agora que o amor manda dizer, que ninguém pode esquecer e chegar fora da hora. Agora que a vida manda avisar, que ninguém pode atrasar, tem que ser agora. Vambora que a vida manda avisar, que ninguém pode atrasar, tem que ser agora. É o amor que reúne tanta gente para viver dignamente o prazer e o perdão. Mas chega tanta inveja e tanto medo, e a chave do segredo se perde na confusão. É a vida pulsando por todo canto desta terra que faz santo nos deixou bem no jardim. E os homens da ambição, do egoísmo, do progresso sem juízo, não aposta no fim. Agora que o amor manda dizer, que ninguém pode esquecer e chegar fora da hora. Que a vida manda avisar, que ninguém pode atrasar, tem que ser agora. Vambora, que a vida manda avisar, que ninguém pode atrasar, tem que ser agora. Agora. Obrigado, Zé Vicente, por nos encantar e nos motivar que o amor tem que ser agora. E você quem vai terminar essa nossa tarde de seminário. A gente agradece muito, muito ao querido Marcelo Barros. Fique à vontade, Marcelo. A gente sabe que você tem um outro compromisso e que essa sala é uma sala tão bonita, uma sala tão boa, uma sala rica. E agora a gente pede, Gabriel, vamos embora, que o amor manda dizer que é agora. Muito bem, muito bem. Antes de tudo, então, boa tarde a todos, a todas.
Eu quero muito, antes de tudo, agradecer por essa oportunidade, agradecer pelo convite. Eu estou muito, muito feliz e muito honrado por poder participar desse momento com vocês, porque estou tendo a alegria de dividir essa conversa, essa mesa, essa roda de diálogo com pessoas muito, muito importantes, realmente. Padre Fábio, a importância dele é por ser meu amigo, então isso o faz muitíssimo importante, né? Gil, porque, claro, é professor lá no doutorado, onde eu estou fazendo lá o doutorado, então fico muito honrado mesmo em participar de uma conversa com ele. O Marcelo, que eu não conheço pessoalmente, só conheço de livros, e para mim é uma honra muito grande mesmo estar, ainda que eu não esteja no mesmo lugar físico, estou no mesmo lugar no tempo que ele, né? Estou dividindo esse momento com ele. E Zé Vicente também, que só conheço de composições. Então, Padre Fábio, mesmo que eu não falasse nada, já teria valido muito a pena estar dividindo o mesmo espaço com essas pessoas, porque é muito, muito bom mesmo estar aqui com vocês e poder dividir um pouco, como eu disse agora há pouco, não respostas, mas perguntas. As perguntas que eu tenho também me feito. Eu queria dar um pouco continuidade àquilo que o pastor falou, àquilo que Marcelo falou agora há pouco. A pergunta que eu me fiz, na verdade, quando o Padre Fábio me convidou para esse momento com vocês, a partir do tema, né, do encontro, é assim, como agir? A pergunta que eu me fiz foi, o que é que nós podemos fazer? Porque nós estamos agora na parte do agir, né? O que fazer para fazer com que, através do amor, nós sejamos todos irmãos? Então, essa é a pergunta que eu me fiz. Na verdade, é a pergunta que o encontro está propondo. O que é que nós podemos, depois de refletir, o que é que nós podemos fazer concretamente para que, através do amor, nós sejamos todos irmãos? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para a nossa partilha, para essa comunhão que nós estamos fazendo, é talvez aprofundar um pouco, né, continuar um pouco aquilo que o pastor e aquilo que Marcelo começaram falando. Essa ideia do que é o amor. E eu queria fazer essa partilha com vocês a partir do trabalho que eu tenho feito entre as novas comunidades e entre os jovens da nossa arquidiocese e de outras dioceses do Brasil. Como o Padre Fábio falou, eu sou membro da Comunidade dos Viventes e, por causa disso, acabo me relacionando com novas comunidades do Brasil todo e também da nossa arquidiocese e muitos jovens, muitos, muitos jovens. Então, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco do que geralmente os jovens entendem por amor quando nós vamos aos encontros. A impressão que a maior parte dos jovens tem, quando se fala em amor, é aquilo que Marcelo falou agora há pouco. É entender o amor como um sentimento. E, na verdade, o cristianismo, e essa para mim é uma das revoluções propostas por Jesus Cristo, é que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é uma atitude. Aquilo que Marcelo falou agora há pouco. Eu não preciso gostar do outro para amá-lo. Eu não preciso apreciar o outro para amá-lo. Eu não preciso concordar com o outro para amá-lo. Se eu sou discípulo de Jesus Cristo, se eu sigo Jesus Cristo, eu preciso atuar esse amor. E o que significa amar, então? Já que nós não estamos mais numa lógica de amor-sentimento, mas na lógica do amor-decisão, o que é esse amor proposto por Jesus? E eu tenho a impressão de que, numa linguagem espiritual, amar é negar-se. Quando a gente lê, por exemplo, São João da Cruz, nós estamos vendo o tempo inteiro, né, São João da Cruz e os grandes místicos, Thomas Merton, Charles de Foucault, né, esses grandes homens e grandes mulheres como Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Edith Stein, Elizabeth da Trindade, tantos e tantas homens e mulheres, verdadeiros místicos que passaram pela Terra, eles entendem o amor como esse negar-se a si mesmo, de que Jesus falava no Evangelho. Talvez numa linguagem mais dos nossos dias, a gente possa falar em amor, em amar e em negar-se a si mesmo de uma outra forma, ultrapassar a si mesmo, transpor a si mesmo, ser capaz de ir além de si mesmo. Isso é amar. No fundo, o amor é, antes de tudo, amar.
As pessoas entendem o amor geralmente como uma palavra. E só existe amor quando ele é um verbo. Amor só é amor quando ele é amar. E amar só é amar quando nós nos ultrapassamos. Não existe outro jeito. Está lá muito claramente. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho. Veja, Deus amou tanto o mundo que ultrapassou a si mesmo, transbordou-se e Jesus, digamos, veio para fora da Trindade. O ato da Trindade, o ato de Deus amar tanto o ser humano, é tão grande esse amor, que esse amor ultrapassa o próprio Deus. E aí, Jesus sai da Trindade, ele transborda a própria Trindade. Isso é amar. E eu tenho a impressão de que nós precisamos fazer. Fazer é o que nós estamos discutindo agora, o agir. O que nós podemos fazer? Eu tenho a impressão de que nós precisaríamos fazer, sobretudo, duas coisas. A primeira, voltar a ser capazes de sonhar. Eu tenho ido em muitos, e agora durante a pandemia, virtualmente, eu tenho participado de muitos encontros de jovens e eu sinto permanentemente uma certa dificuldade em sonhar, em ter grandes ideais, em falar novamente sobre revolução. Eu sempre sinto uma pontinha de inveja em vocês mais velhos, né? Marcelo estava dizendo que tem 76, eu tenho 33. Eu sempre tenho uma pontinha de inveja de vocês que têm mais de 50 anos, mais de 60 anos, porque sempre me dá a impressão de que vocês são de uma época em que os jovens eles eram mais sonhadores, eles eram mais idealistas, eles estavam mais dispostos a abrir mão de tudo para realizar aquilo em que eles acreditavam. Mas eu tenho a impressão de que vocês, um pouquinho mais velhos, vocês podem nos ajudar a recuperar a capacidade de sonhar. Eu trouxe, inclusive, um livro para propor para vocês, do Papa Francisco, esse livro aqui, Vamos Sonhar Juntos. Queria muito propor a todos que estão nos acompanhando agora, ler esse livro. Eu tenho lido o Papa Francisco por causa do meu projeto de doutorado, lá na Católica. Eu estou estudando o pensamento do Papa Francisco, e o Papa Francisco está o tempo inteiro propondo justamente isso, que nós ultrapassemos esses conflitos que nós temos vivido hoje em dia. Nós estamos vivendo um período de grandes polarizações, de grandes extremos. Quando a gente fala, por exemplo, de religião, o Papa Francisco, inclusive nesse livro, demonstra isso de forma clara. O Papa Francisco diz, nós precisamos ultrapassar no século XXI a dicotomia entre o fundamentalismo e o relativismo. E eu digo a vocês, entre os jovens que eu conheço, muitos deles estão empenhados nisso, mas existem muitos outros jovens que acreditam que ter a própria convicção religiosa é apegar-se à sua tradição, como o Papa Francisco diz, como se fosse uma conta bancária, ou seja, como se fosse uma coisa imutável, e outros jovens acreditam que crer não é ter a própria identidade. O Papa Francisco tem sugerido o tempo inteiro isso, que nós aprendamos isso que Marcelo falou agora há pouco. Nós podemos ser capazes de ter a própria identidade, de ter a própria convicção, mas ser capaz de fazer com que essa convicção, essa identidade, dialoguem com as outras identidades, dialogue com as outras convicções. E essa é a minha impressão, é de que nós precisamos recuperar a capacidade de fazer com que os jovens deste século XXI sejam realmente capazes de sonhar sonhos grandes. Me dá, às vezes, a sensação de que nós estamos vivendo um momento em que nós naturalizamos o grotesco, o feio, a barbárie. Veja, nós precisamos recuperar aquilo que é realmente a fé e a convicção religiosa. Toda verdadeira fé, toda verdadeira convicção religiosa está em busca da verdade, está em busca do belo, está em busca do bom. E nós estamos naturalizando, de alguns anos para cá, as coisas mais esdrúxulas, as coisas mais grotescas, a violência, a falta de gentileza, aquilo que até pouco tempo atrás não era nem necessário ter religião para fazer, bastava ser bem educado, mas hoje nós precisamos dizer o óbvio. Nós estamos num período, não sei se vocês concordam comigo, em que nós precisamos voltar a falar obviedades.
como, por exemplo, que a vida vem em primeiro lugar, e todas as vidas, absolutamente todas as vidas, e não particularizar umas vidas em detrimento de outras. Nós estamos no momento em que nós precisamos voltar a dizer coisas óbvias, ou seja, nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, independentemente da nossa cor, do nosso credo, da nossa nacionalidade, nós somos todos iguais. O problema é que de um tempo para cá, infelizmente, nós naturalizamos a barbárie, nós naturalizamos o esdrúxulo, nós naturalizamos o grotesco, e eu tenho a impressão, e digo a vocês porque me sinto agora menos numa mesa com personalidades e mais com irmãos, sinto que nós temos uma oportunidade belíssima nesse momento, o momento de fazer recuperar os grandes sonhos e os grandes ideais, e fazer com que as religiões juntas, elas caminhem juntas na realização desse sonho comum. Nós temos que recolocar essas palavras no nosso vocabulário, o belo, o verdadeiro, o bom, e fazer com que todas as religiões caminhem nesse caminho para a construção disso, para a realização disso. E de que maneira? E aí eu queria, de novo, pedir a vocês que são poucos ou muitos anos mais velhos do que eu, ajudem-nos, mostrem-nos como nós podemos fazer essa estrada. Ajudem-nos, mostrem-nos com a experiência de vocês que vale a pena. Eu sempre fico muito contente quando eu vejo uma pessoa mais velha do que eu, como, por exemplo, o Marcelo, com 76 anos, quando ele diz assim, estou aprendendo. Ai, meu Deus, me dá um alívio danado. Se ele tem 76 e está aprendendo, eu com 33 tenho esperança ainda de aprender alguma coisa. Veja, essas coisas são muito importantes. Que nós nos acolhamos mutuamente, que nós nos estimulemos mutuamente, que nós percebamos que as convicções religiosas, apesar delas serem distintas... Até mais, Marcelo. Muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo. Então, apesar dessas convicções religiosas elas serem distintas, nós podemos caminhar para a fraternidade, nós podemos caminhar na comunhão. O Papa Francisco tem dito isso o tempo inteiro. Nós precisamos lembrar que a vida é feita de contrários que não são contraditórios. O Papa Francisco tem insistido nisso durante o pontificado dele, a partir de Romano Guardini. A vida é feita de contrários que não são contraditórios. A vida é feita de alegria e tristeza, contrários, mas não são contraditórios. A vida é feita de saúde e doença, contrários que não são contraditórios. A vida é feita de luz e sombra, contrários que não são contraditórios. Nós precisamos nos ver entre nós como diferentes, como muitas vezes contrários, mas que não precisam necessariamente ser contraditórios. Nós precisamos nos ver cada vez mais como distintos, como diferentes, mas nunca como indiferentes. Eu tenho a impressão de que nós precisamos nos ensinar isso novamente. O fato de nós sermos diferentes não deve nos levar a sermos indiferentes uns aos outros. Basta de um diálogo interreligioso, basta de um diálogo interpolítico, basta de um diálogo intergeracional, basta de qualquer tipo de diálogo que simplesmente tolera o outro, que simplesmente é indiferente ao outro. Nós precisamos ser capazes de criar uma consciência e uma cultura que não simplesmente tolere a diversidade, mas que seja capaz de valorizar a diversidade, que seja capaz de acolher a diversidade. E eu tenho a impressão, nós que procuramos seguir Jesus, eu sempre acho muito arriscado dizer que eu já sou cristão, sempre acho muito arriscado dizer que eu sou seguidor de Jesus. Eu me sinto plenamente identificado com aqueles primeiros que se sentiam muito mais no caminho. Eu estou ainda nesse caminho. Se nós estamos nesse caminho, se nós queremos ser verdadeiramente seguidores, seguidoras, discípulos, discípulas de Jesus, nós precisamos, antes de tudo, voltar àquele amor que, amando-nos tanto, transbordou. Amando-nos tanto, perdeu-se. Amando-nos tanto, aniquilou-se.
E nós, seguidores de Jesus, quantas vezes achamos que amar o outro é nos impor ao outro? Achamos que amar o outro é fazer proselitismo diante do outro. Achamos que amar o outro é trazê-lo para o nosso grupo. Amar o outro, se nós seguimos verdadeiramente Jesus, amar o outro é, antes de tudo, transbordar-se, transbordar as próprias convicções, para que nós coloquemos Jesus e todos no centro, a humanidade inteira no centro, resgatando aquele sonho que o Cristo tinha, que todos sejamos uma coisa só, com Ele e com o Pai, nessa força ligadora do Espírito Santo. Muito, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela escuta, agradeço muito, muito mesmo a possibilidade de estar com vocês. Obrigado a você, Gabriel, tendo amado, amou-os até o fim, né, que é uma identidade tão bonita da comunidade dos viventes. E nós vamos agora ter a palavra de Gil Braz, e depois nós voltamos para a gente encerrar cada um novamente em 5 minutos. Pronto. Depois de Gil Braz, a gente faz mais um poema e Zé Vicente toca também. Eu estou tentando aqui conversar com Margarida para ver se ela consegue entrar. Ela está com um problema na conexão. Boa sorte, Margarida. Então, minha gente, eu entro aqui com, assim, um tremor, porque estou no meio de padre, pastor, monge, artista, agora esse místico aí, que é o Gabriel, gente muito santa. Eu estudo os santos, então quero primeiro baixar a bola para não frustrar as expectativas. Mesmo assim, quero cumprimentar o irmão Adelson, o padre Fábio, né, deste seminário para a campanha da fraternidade aqui em Olinda e Recife. Como este ano trata do diálogo, eu começo lembrando Dom Helder, que nos ensinou todos os tempos apontam para o além. Se a gente ficar olhando para as torres dos tempos, vai perder o céu estrelado e o seu reflexo no oceano e nos olhos do outro. Então, esse diálogo ecumênico, macroecumênico, não é para a gente defender a liberdade de proselitismo de cada tradição, mas para encontrar uma missão comum entre além das religiões, né, esse cuidado com o bem de todo mundo, com a defesa da integridade da criação divina. E eu acho que esse é um assunto não é importante só para as igrejas, mas para a sociedade, porque nesse mundo da gente, como diz o Papa Francisco, que acabou de ser lembrado, tem milhões de pessoas que vivem descartáveis. Governos se colocam a serviço de uma economia que mata, que devasta a natureza, fazem reformas trabalhistas, né, previdenciárias que vão contra a vida dos mais pobres. Então, é preciso que as igrejas se unam por uma justiça socioambiental. Né? Nossas igrejas, elas precisam todas se terapeutizar esse caminho. Eu, nesses dias, estava lendo, agora no começo de janeiro, tem o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, e existe um site, um dossiê sobre o assunto. Ele, mais uma vez, registrou que falta fraternidade e tem muita violência entre as religiões mesmo. E é cometida, sobretudo, contra o povo de santo, aí das tradições afro-indígenas, e é cometido principalmente por gente de igrejas fundamentalistas que se dizem cristãs. Confirma que a intolerância é entre a gente muito racista, muito classista, que é arrancar as divindades dos negros, dos pobres, para poder explorar melhor o seu trabalho, os seus corpos, a sua riqueza cultural. Quer demonizar os espíritos indígenas para poder tomar suas terras, seus minérios, que eram e que são os deuses, né, de fato, dos neocolonizadores. Aqui em Pernambuco, a gente ainda repercute a destruição da Casa Sagrada lá dos índios Pancará, desses políticos religiosos que foram à Praia de Boa Viagem orar para quebrar a maldição de Iemanjá após sua festa.
na degola de Yansan que teve lá na Faculdade de Direito, o incêndio da árvore sagrada no sítio do Pai Adão, ultimamente as invasões aqui à tenda de Umbanda, Caboclo Frecheiro, em Olinda, e também católicos foram atingidos. Vocês lembram daquele fogo que foi colocado na imagem de Nossa Senhora lá na Serra das Russas? Então, eu acho que a gente precisa combater essa intolerância, promover o respeito à diversidade. No último censo, o Recife já aparecia com mais de 800 mil católicos, quase 400 mil evangélicos, mais de 50 mil espíritas e 220 mil pessoas que cultivam uma espiritualidade sem religião. Isso afora o povo de Jurema, Umbanda e Candomblé, que é invisibilizado pela mútua pertença em mais de 1.200 terreiros aqui na região metropolitana. Mas o problema é que o imaginário da gente é muito da cristandade. Associa essa diversidade com o pecado original, a Torre de Babel, coisa da arrogância humana. Só que uma teologia que seja bem informada por estudos antropológicos e históricos, ela promove uma espiritualidade da bênção original. A gente é poeira de estrelas, somos irmãos uns dos outros e de todos os bichos, a gente evolui de maneira muito diferente desde o princípio. E o mistério da criação quer revelar algo com essa pluralidade, tanto cultural quanto religiosa. De modo que toda religião é verdadeira no seu contexto e tem mais verdade quando as tradições estão juntas, reconhecem um sonho humano e divino que é comum em meio aos seus diferentes sonhos. Então, que bom esta campanha da fraternidade, agora ecumênica, que vai tratar desse diálogo ecumênico e macroecumênico, a unidade na diversidade da humanidade. E a gente está tentando, esse seminário, acho que é para isso, reunir testemunho dos cristãos progressistas, unindo pelo menos algumas igrejas, batistas, católicas, anglicanas, luteranas, alguns presbiterianos, ortodoxos, petestas. Vocês sabem que essa conversa entre a gente vai bem com esses irmãos, até de várias igrejas, quando a gente fala que o Criador é um só, a gente deve cuidar junto das criaturas, promover os pobres, os passarinhos, até que surgem questões assim, mas qual é mesmo o lugar das mulheres na sua igreja, na sua religião, e dos gays? Aí, dana-se tudo, cada um corre por um canto, por um lado. Então, a gente tem muita coisa ainda para conversar entre a gente, mas para essa conversa fluir direito, a gente precisa se juntar mais naquilo que a gente já se vê reunido, que é o serviço e o cuidado aos empobrecidos. Agora, na pandemia, ficaram mais necessitados ainda, a essas pessoas excluídas, como já foi dito aqui nesta tarde. Porque em cada uma das nossas igrejas, a gente tem também uma oposição, mesmo de cristãos que são reacionários. Eles, inclusive, criticam o ecumenismo, dizem que esse negócio de unidade é coisa do diabo, mas, na prática, eles fazem o seu. Estão unidos por uma teologia criacionista, terraplanista, um supremacismo branco, eles são anti-ciência, anti-vacina, contra a libertação das mulheres, dos gays, contra a convivência com o Islã no mundo e as religiões afro-indígenas aqui no Brasil. Eles estão juntos em defesa das armas e do capitalismo selvagem. Então, para fazer diferente, para a gente se unir ao Papa Francisco e a um monte de gente de boa vontade, criar um ecumenismo de raiz mística, com horizonte sem limites, precisamos voltar a Jesus mesmo, não é fugir de Jesus para fazer isso, não. Ele não pregou a si e nem somente a Deus. Ele pregou o reinado de Deus. É isso que a gente mais vê nos evangelhos. Uma vida de fraternidade que decorre do reconhecimento do mistério comum da criação desse Deus que é pai e mãe. Então, esta semana, agora, 27 de janeiro, a gente celebrou a memória
das vítimas do Holocausto. Lembrem que Jesus é um judeu. Faz 70 e poucos anos da libertação de Auschwitz pelos soldados soviéticos lá. E, tanto em Auschwitz como em outros campos de concentração, durante a última Grande Guerra, foram mortos judeus, eslavos, eslovenos, poloneses, russos, ciganos, maçons, testemunhas de Jeová, deficientes, homossexuais. Foram cerca de 20 milhões de pessoas. Mas, no começo do mês, no dia 6 de janeiro, a gente teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi um crime contra a democracia, né, perpetrada pela turma do Trump, e admirada aqui pelo bolsonavismo. Na camisa dos invasores lá do Capitólio estava escrito, em muitos deles, Campo Auschwitz, trabalho é que traz liberdade. Esse era o letreiro do portão do campo de concentração nazista de Auschwitz. Então, eu vou concluindo essa minha provocação na mesa, me perguntando como é que pode ter judeus que são tradicionalistas, mas se esqueceram que os seus avós foram mortos com gás naquele campo, que apoiaram e apoiam o populismo de Trump e de outros populistas pelo mundo afora. Como é que pode ter católicos e evangélicos tradicionalistas que se esqueceram que Jesus foi um judeu condenado à pena de morte por crime político de subversão, que está lá junto desse povo e enjeita quem não é branco e rico? Como é que pode ter muçulmanos não negros, não escolarizados, que são tradicionalistas, que se esqueceram que o xenofóbico Trump queria fechar todas as mesquitas dos Estados Unidos, né, e eles aumentaram o apoio ao trumpismo nos últimos anos. Minha conclusão, você que digam se eu estou certo, é que para conhecer a identidade espiritual de alguém, não pergunte qual é a sua religião, né? Tanto faz o caminho, mas como é que ela entende a modernidade da gente, as suas liberdades, sobretudo como é que ela se relaciona com o dinheiro. Aí você descobre o objetivo sagrado da pessoa, sua verdadeira filosofia de vida. Esses ricos conservadores, não apenas os que são, mas os que desejam muito ser, estão apoiando Trump e outros perversos por aí afora, e eles são judeus, católicos, evangélicos e mesmo muçulmanos, né? E apoiar Trump é consentir na exploração e morte dos pobres e dos negros, mas eles não estão nem aí para isso. Ou melhor, ainda que secretamente, é isso que eles querem, sejam quais foram as suas divindades. Eu termino, então, aqui com um testemunho que eu trago dos padres operários com quem eu convivi nessa arquidiocese de Olinda e Recife, sobretudo os amigos franceses que trabalharam com Dom Helder, e um deles, tive o prazer de conhecer, ele foi para a Mauritânia, e aí ele recolheu crianças das ruas, das areias, cuidou delas, né, em casas, em bares que ele criou para ajudá-las. E como lá o país é muçulmano, ele então ensinou para as crianças o Alcorão, para que elas pudessem se integrar mais facilmente na sociedade delas, né? Então, para um padre católico, ensinar o Alcorão é sinal de que o amor se situa acima das verdades doutrinárias. Ensinar a Bíblia àquelas crianças seria marginalizá-las mais ainda do meio muçulmano do qual elas fazem parte. Mas ensinar o Alcorão e a Bíblia, um com palavras, né? Ensinar o Alcorão para elas, e a outra com atos, o gesto de cuidar, de salvá-las. Não é fazer a obra de união e de amor acima das diferenças? Será que não é isso, né, que, de uma forma mais radical, a gente deve se juntar para promover aqui? Fica a pergunta para a gente continuar pensando junto. Obrigado e grande abraço. Passa a bola para Adelson, né, que na verdade ele está na condução. Pronto, eu conversei agora com Margarida, ela não conseguiu entrar.
Aí eu estou baixando aqui mais um vídeo que a Ana Mary mandou. Zé Vicente, pode puxar aí a música enquanto eu ajusto aqui? Tem que ligar seu microfone, Zé. Sei, beleza. Olha, Gil Braz, amei sua fala, viu? Nós precisamos, eu acho que nessas redes sociais, nesse momento que a gente está vivendo, buscar a maior clareza. Eu nunca vou esquecer do Dom Fragoso, nosso profeta, bispo de Crateús, que dizia assim para nós: falem simples, que as pessoas que estudaram e as que não estudaram entendem. Se vocês falarem mais difícil, só os que estudaram vão entender. Nessas redes sociais, nesse momento que a gente está precisando cada vez mais nas periferias, nos campos, o povo simples, como é que a gente pode se comunicar? E esse dar nome aos bois, dizer quem é quem, principalmente com os bons exemplos de unidade, é nosso caminho, é a nossa utopia, é isso que faz a gente, os artistas, terem que beber nessa fonte de inspiração. Utopia, o nosso sonho. Quando o dia da paz é nascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito que ouvir a canção cantada de novo. Olha pra gente a certeza de irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha pra gente a certeza de irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar, e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmão, reinado do meu povo. Que seja assim. Lindo demais, Zé Vicente.